Por que as pessoas têm procurado tanto os cosméticos naturais? Muito além também das questões de beleza, de pele, né? Envolvem, todo mundo já sabe, que envolve muitas questões de sustentabilidade e também questões que dão solução, né, para as pessoas em relação a alergias, a irritações de pele. Então, muitas pessoas têm aderido ao uso de cosméticos naturais e permanecido nesse uso, né, após encontrar neles uma solução para questões que muitas vezes antes não eram encontradas, essas soluções, né, tentativas e erros. E aí, enfim, a pessoa se encontra dentro desse universo da cosmetologia natural. É sobre isso que a gente vai falar aqui hoje, com uma convidada super especial, que é a Camila, da Skincare com Plantas. Eu vi que ela entrou aqui já e vou adicionar ela por aqui. Boa noite para todo mundo. Vamos chegando. Oi, Oiê, oi, Camila. tudo Tudo bom? bom? Tudo e você? Tudo jóia. Você tá me ouvindo direitinho? Eu Me tô, vendo deixa eu só bem? aumentar o volume do meu telefone. Aí, agora sim. Perfeito. O pessoal tá entrando aí, já fiz uma introduçãozinha, né, sobre o nosso tema da live de hoje. Falei um pouco, acho que você já acompanhou, né? Falei um pouquinho sobre esse contexto dos cosméticos naturais, que contra fatos não há argumentos, né? A gente conversou um pouquinho Sim, antes sim. sobre isso, quando a gente estava planejando a nossa live. E o que eu falo muito assim, que a gente percebe, a gente tem essa troca, né, diariamente com as pessoas, você muito mais que a gente aqui na Cosmetologia do Bem, inclusive, e é muito por isso que a gente resolveu fazer esse convite para você, para mostrar para as pessoas, né, como que essa experiência com os cosméticos naturais tem transformado a vida de cada uma dessas pessoas, que você tem a troca diária com elas, e a gente também, em menor grau até, também a gente tem muito, né? No início da semana, eu fiz uma postagem de stories comentando sobre alergias, irritações de pele, pedindo para as pessoas contarem as histórias e, né, o que fez com que elas migrassem para o uso de cosméticos naturais ou se despertassem para isso. E a gente percebe porque existe uma causa por trás, né? Então são dois aspectos. Existe uma causa por trás que envolve questão de sustentabilidade, né, de até uma filosofia de vida mesmo, pensando num uso mais natural, né, dos ingredientes, enfim. Mas também a gente percebe que tem muita aderência com um público que tentou se encontrar ali com várias questões de pele, de cabelo, de couro cabeludo, muitas vezes até com tentando marcas, né, com respaldo e tudo mais, várias tentativas, médicos e tudo mais, e que sem solução, né? E a gente, enfim, eu acho que em todas as áreas existem pessoas que vão questionar, vão tentar descredibilizar, e com isso também acontece dentro desse contexto da cosmetologia natural, mas eu acho que a máxima aqui é que contra fatos não há argumentos. Então, o objetivo aqui é a gente trocar um pouquinho dessas histórias, até como forma das pessoas que estejam passando por isso também se despertarem para isso, né? Sim. E eu queria, você fica à vontade, queria que você se apresentasse também, contasse brevemente aí um pouquinho do seu contexto com os cosméticos naturais, para quem não te conhece. Fica à Uhum. vontade. Então, gente, eu sou a Camila, acho que a maioria das pessoas que estão assistindo devem me conhecer. Quem não me conhece, eu tenho uma página no Instagram, aqui no Instagram, que chama Skincare com Plantas, onde eu falo sobre cosméticos naturais, onde eu trago minha experiência para vocês, com marcas e tento desenvolver conteúdo também sobre os ingredientes, tanto os ruins quanto os legais. Na verdade, eu sou piloto de avião, eu não tenho formação na área, né? Completamente fora. E eu comecei a jornada mais ou menos em setembro de 2019. Eu tava até lembrando sobre isso hoje, que eu tava gravando um conteúdo sobre isso. E eu comecei em 2019, quando eu tava na faculdade ainda. E na época eu ainda tomava pílula anticoncepcional, eu parei de tomar em setembro de 2020. E né, em 2019 eu tava numa época super difícil da faculdade. E eu comecei a ter olheira escura, pigmentação mesmo, sabe? Eu nunca tive. Eu tenho mais marcado, mas isso é genético, sabe? É da estrutura do meu rosto. Mas eu começou a ficar escuro. E aí eu falei, peraí. Tudo bem que eu nunca fiz nada, né? Eu não passava nem hidratante na pele, mas peraí também, né? Eu tinha 20.
20 anos na época, 21 anos, sei lá. E eu falei, não, peraí, não tá na hora ainda, né? E aí eu comecei a usar o óleo de rosa mosqueta. Eu gostei, comecei a aprofundar mais, comecei a pesquisar mais. E, meu, mudou a minha vida, assim, completamente. Mudou meu cabelo, mudou minha pele, mudou meu relacionamento com padrões de beleza, mudou tudo. E eu acho que pra gente começar essa história de contra fatos não há argumentos, eu sou a prova viva de basicamente tudo isso. Porque quem me acompanha sabe que eu tenho SOP, que é Síndrome dos Ovários Policísticos, né? E uma das consequências da SOP é a piora da pele. Então, a acne hormonal, principalmente nessa região do maxilar. E eu acho que eu sempre tive. É difícil dizer, mas eu sempre tive meu ciclo desregulado. Eu sempre tive acne quando eu era adolescente, muita acne. Então, eu acredito que eu tive minha SOP antes de eu começar a tomar pílula com 17, 16, 17 anos. E aí, nos meus 13 anos, eu tomei Rocutan 2 vezes. E não adiantou, porque o meu problema era o meu ciclo, né? O meu ciclo estava desregulado. Enquanto eu não arrumasse o meu ciclo, eu ia continuar tendo acne. Mas médica nenhuma perguntou pra mim do meu ciclo, né? Quando eu ia na dermatologista, era consulta de 10 minutos, ela olhava pra mim e falava, qual é o seu problema? Como eu posso te ajudar? Eu falava, eu tenho acne. Ela me passava o Actine, me passava uma pomada com antibiótico e só. E não resolvia, obviamente. Tomei Rocutan 2 vezes, não resolveu. Comecei a tomar pílula, e aí eu parei em 2020, em setembro de 2020. E desde então, vai fazer o quê? Vai fazer 2 anos agora, 1 ano e meio. Eu tenho lidado com a acne e com o meu ciclo desregulado. E eu tô com um pouquinho de maquiagem, mas dá pra ver que eu não tenho acne ativa. Eu não tenho acne hormonal ativa. E tudo, e claro que tem muito mais coisa além de só cosméticos, mas os cosméticos mais próprios para pele acneica, no sentido de não suptar microbiota, de não ter muito ácido, de ter realmente ingredientes que vão cuidar da minha pele, meu, eles ajudaram demais, assim, demais, demais, demais. E agora que eu tô conseguindo controlar minha acne, aos 24 anos, foi a primeira vez na minha vida inteira que eu estive sem uso de contraceptivo hormonal, que era pílula, né? Foi a primeira vez na minha vida inteira que eu consegui realmente não ter acne. E que eu olho no espelho, claro que eu ainda tenho acne, eu tenho espinhas que aparecem, tenho cravos, tenho textura, tenho poros, mas hoje eu consigo olhar e falar, muito bom. Vou sair na rua sem absolutamente nada na cara e tô super feliz e confiante com isso. Às vezes eu vou sair dos lugares e vou, cara, nem vou passar maquiagem. E vou sem. Então, assim, mudou muito a minha relação comigo mesmo, sabe? Legal. E é interessante, assim, que eu não sei você, né? Eu sou super restrita para tomar remédio, eu não gosto de tomar remédio de qualquer jeito, assim, uma dor de cabeça, já tomo um remédio. Eu não sou assim. E eu imagino que, assim, a decisão de tomar um remédio, né, como o Rocutan, deve ser uma decisão, assim, né, dura. E tomar essa decisão de tomar e não ter resultado, né, deve ser muito, muito frustrante. E aí, como é que foi essa transformação aí da sua pele? Passou pelo quê? Você diz depois da pílula? Depois dessa experiência toda de ter tomado Rocutan, não ter tido... Ah, tá. Sim. Então, a minha pele... eu não tenho muitas fotos pra mostrar, porque eu era adolescente na época e eu tinha vergonha, né, da minha pele, tinha vergonha de tirar foto, então não tenho muitas fotos. Mas tem uma muito específica que eu já postei várias vezes lá no Instagram, mostrando a minha pele como ela era. Uma foto que eu tava fazendo arborismo em alguma viagem de férias e essa foto passou, porque eu deletei todas. Então, a minha pele na época, poxa, ela tinha acne e tal, mas não era uma acne severa, grau 4, não era nada mega, mega inflamado. Era bastante acne, mas não era. Era uma coisa super controlável, assim. Eu vejo hoje com as medicinas mais alternativas, que é o que eu aposto hoje, né? Mas depois de tomar o Rocutan, a minha pele ficou muito sensível, muito fina e muito arisca, no sentido de não posso passar qualquer coisa na pele
De que forma ela nenhuma reage. eu posso, de forma nenhuma eu posso ficar usando ácido muitos dias ou muito forte. Ah, depende da formulação, é ok usar uma rotina assim, mas esses que são mais concentrados, sabe? Tipo Uhum. esfoliante químico, essas coisas, cara, minha pele reclama muito, 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 muito. Então, somado a isso, né, ao fato de que na época o que a médica passava só tinha ácido na minha skincare, o sabonete com ácido, a pomada com ácido, normalmente ácido azelaico, alguma coisa assim. Nossa, minha pele era extremamente ressecada, ela era oleosa, acneica, mas ela ficava branca de ressecamento, sabe? Então, a minha pele mudou completamente depois do Rocutan, assim, ficou muito mais difícil de eu conseguir ter uma rotina. Eu até tenho que tomar muito cuidado com isso no Instagram e né, no mundo de criação de conteúdo, porque eu só faço publicidade do que eu realmente testo. Não sei como as pessoas trabalham, mas eu trabalho assim, então eu tenho que usar o produto. Eu não vou fazer propaganda se eu não usar e não ver que o negócio é bom. E aí eu tenho que tomar cuidado com isso, sabe? Se eu ficar trocando muito a minha rotina também, se eu ficar usando Sim. coisas muito agressivas, puxa, não dá certo não. Eu acho isso muito interessante quando a gente direciona esse olhar, porque eu acho que junto com esse contexto dos cosméticos naturais, tem também uma filosofia por trás de um autocuidado, uma autoobservação maior, né? Que é uma personalização também muito maior, que é muito diferente disso que você mencionou, que acontecia, você ia num dermatologista, tá, é um ácido com não sei o que e tal, acne é assim que trata, né? Porque cada um reage de um jeito, e isso que você mencionou de trocar muita rotina e a pele sentir, inclusive é uma coisa que eu percebo muito, assim, a minha pele, ela entra num equilíbrio, numa rotina, e se eu mudo aquilo ali, ela desequilibra para depois equilibrar de novo. E Sim. eu acho que entra muito nessa filosofia dos cosméticos naturais, da cosmetologia natural de uma forma geral, essa observação e aprender cada um a lidar com a sua própria pele, né? Sim. Entender sua própria pele e aprender a lidar. E aí eu queria falar um pouquinho sobre as alergias e como que os cosméticos naturais vêm cumprindo muito essa função e tendo muitos adeptos, né, que apresentam alergias, irritações de pele. E eu vou dar, até no final, vou dar umas dicas de seleção de surfactantes para produtos de limpeza de pele e shampoos, porque eu recebi muitos nesses stories que eu fiz no início da semana. Eu até salvei aqui umas mensagens, uma das que eu compartilhei com você, que eu acho que é interessante mostrar aqui para as pessoas, né? E para elas se identificarem também, como que tudo está interligado e tudo leva mais ou menos para o mesmo lugar, sabe? A gente recebeu aqui, olha só, eu desenvolvi uma dermatite de contato em 2020 quando trabalhava em uma clínica. Usei muito álcool em gel e acabei perdendo as digitais dos dedos da mão direita. De lá para cá, não posso mais usar detergente líquido ou até mesmo shampoo com lauril sulfato de sódio. Então, enfim, aí ela fala mais um tanto aqui, mas o principal que a gente vê é a irritação em ingredientes irritativos da cosmética convencional e que quando a pessoa migra para a cosmética natural, ela acaba tranquilizando a pele, né? E como que é assim, o que as pessoas trocam com você em relação a essas experiências assim com os cosméticos naturais? Eu acho que principalmente as pessoas que têm a pele muito sensível, que têm dermatite, que têm psoríase, que têm, enfim, qualquer tipo de questão de pele, assim, que a pele é reativa, essas são as pessoas que mais se beneficiam da troca para. Claro que todo mundo se beneficia, mas eu vejo que essas pessoas têm uma mudança no paradigma de vida, assim, muito grande, sabe? É uma experiência muito diferente. Porque a questão toda dentro da cosmetologia natural, que a gente bate na tecla, é que a indústria pega lá, faz vários cosméticos e coloca um pouquinho de cada coisa, né? Bota um pouquinho, só um pouquinho desse conservante que causa alergia nesse shampoo, mais um pouquinho desse conservante aqui, e a hora que você vai ver que a gente usa muita coisa no nosso dia a dia, a gente usa shampoo, condicionador, sabonete, creme de cabelo, pasta de dente, hidratante, desodorante, meu, é muita coisa todos os dias. Isso acumula.
E aí as pessoas têm mais alergia, porque os ingredientes foram estudados, eles sabem que causa alergia e eles fazem uso ficar restringido por esse motivo, mas mesmo assim causa alergia nas pessoas. Eu tenho muita alergia ao metilizetiazolinone, que é um conservante assim famosérrimo por causa da alergia. E se eu uso um shampoo, meu cabelo, meu couro cabeludo fica coçando por uma semana, assim, só de ter usado ele. Então eu tenho muito relato assim dessa galera que chega, principalmente quem cai meio de paraquedas assim e pega um hidratante sem óleo essencial, um hidratante sem fragrância mesmo, sabe? Sem nada, só óleos e manteigas vegetais, um extrato de aloe vera, alguma coisa assim. E a pele muda, a pele fica mais intacta, a pele fica menos. A microbiota, né, que é a barreira de proteção, ela fica menos disruptada. Então Sim. a pele fica mais íntegra. E aí melhora. Eu já recebi vários e vários relatos de quem tinha dermatite, de quem tinha coceira que ninguém sabia o que que era, de quem tinha psoríase. Claro que a psoríase é uma questão muito mais além, né, que envolve muita coisa emocional, enfim. Mas os hidratantes mais simples, né, eles ajudam demais, assim, principalmente no corpo. A galera nossa, eu queria poder mostrar fotos que eu recebo de quem tinha, assim, muito vermelho, muito machucado, muito, assim, até com casquinha, sabe? E a médica já tinha passado todos os hidratantes de farmácia, hipoalergênicos, enfim, o que seja, nada resolvia. E aí ela comprou o hidratante de uma marca que às vezes é pequenininha, ninguém nem conhece, sem fragrância, sem nada, e resolveu o problema. Então, é E muito eu legal. falo, eu tenho, assim, né? Acaba que o atópico é uma característica, né? Assim, eu tenho dermatite atópica e aí é controlada, mas durante um bom tempo eu fiquei com essa dermatite, assim, e eu falo que coceira leva a gente à loucura, né? Sim. Essa dermatite, eu tinha umas bolinhas, dava muito assim no entorno das axilas, de vez em quando. E aí tinha umas fases mais agudas, assim. E isso até é uma história assim que levou à criação da cosmetologia do bem, porque eu com essa restrição de remédios e tal, eu ia em dermatologista, o dermatologista falava: "Ah, essa pomada aqui corticoide você vai passar quando as bolinhas aparecerem". E aí eu fiquei assim: "Tá, mas e aí, eu vou passar a vida inteira, apareceu a bolinha, eu É, vou viver à base de uma pomadinha de de corticoide?". corticoide, sim. E aí eu comecei a pesquisar, porque o que que acontece muito, assim, as fórmulas é, de cosméticos são uma caixa preta, né? As pessoas não entendem, igual a gente entende muito mais de alimento do que cosmético, né? É muito mais comum e mais fácil você pegar, quem não é da área, pegar um ingrediente alimentício, um produto alimentício, olhar o rótulo e ver, ah, farinha de trigo, ah, tá, conheço farinha de trigo, açúcar e tal. Né? Agora, um cosmético, você pega lá metil isotiazolinona, É, lauryl sulfato de sódio, é muito distante da diferente. pessoa, né? E aí é muito mais complicado dela identificar o que que causa nela esse tipo de irritação. Ah, não, metil-isotiazolinona eu não quero não, porque é muito irritativo, né? Eu não quero um produto com isso. Então, acaba que a cosmética natural vem englobando e abraçando muito isso. E eu gosto muito de falar, a nossa filosofia hoje aqui na Cosmetologia do Bem é o sustentável, o natural, que, quanto possível, né? Porque a gente sabe que existem ingredientes que a gente não encontra ainda com um desempenho satisfatório 100% natural. Então, o ideal é uma formulação com toda a base natural, base menos irritativa e tudo mais, ou seja, você vai fazer escolhas de conservantes que sejam menos irritativos, mais suaves, de uma base, né, que seja também menos irritativo e mais suave, por exemplo, se for o caso de um shampoo com os surfactantes mais suaves e tudo mais, um condicionador com tensoativo catiônico que não é natural, mas com toda a base mais natural. E isso já abaixa o potencial irritativo daquele cosmético, né? Porque Sim, as pessoas também procuram desempenho no cosmético, não dá para com certeza. desconectar
desse fato maior, né? Se você quer ali, seduzir as pessoas para esse mundo maravilhoso da cosmetologia natural, e você entrega um produto, olha só esse condicionador maravilhoso aqui, que é 100% natural, a pessoa usa, o cabelo dela fica ruim, fica duro, ela não vai querer usar de novo, né? Então, o ideal é essa associação do que traz um desempenho satisfatório e que, ao mesmo tempo, tem essa abordagem natural que vai trazer todos os benefícios, tanto de potencial irritativo mais baixo, quanto também todas as questões de sustentabilidade que são englobadas, né, dentro desse contexto. Eu queria aproveitar e ler os outros retornos que eu recebi no início da semana, né, de uma seguidora falando, né, estou em plena crise de dermatite seborreica, atingiu meu rosto como nunca antes, sinto tudo ardendo e inflamado. Uma outra falou o que elas sentem, né, de problema de pele: rosácea, dermatite no couro cabeludo, alergia dos cheiros dos condicionadores e shampoos. Então a gente percebe muito essas irritações pelo uso de shampoo, pelo uso de sabonetes líquidos, né? Então, e o que acontece nisso? Existe um componente, né, um tipo de ingrediente cosmético que são os surfactantes, que são os agentes de limpeza, são eles que vão limpar de fato, só que eles têm que ser usados. Existem várias substâncias que são surfactantes e elas têm intensidades diferentes, né? Tentando falar um pouquinho mais superficial, sem aprofundar muito. O principal utilizado pela cosmética convencional é o láuril sulfato de sódio. E ele limpa muito. Isso é um problema, né? Então, com isso, ele desequilibra, ele retira o nosso manto hidrolipídico, que é uma proteção natural da nossa pele. E o que a gente vê é esse tanto de pessoas apresentando dermatite seborreica, irritação de pele, descamação, coceira, né? Vermelhidão. Isso tudo é sinal da pele irritada, a pele desequilibrada. E aí, resgatando aquilo que eu falei no início, né, de que contra fatos não há argumentos, né? Eu tive uma experiência pessoal de fazer um shampoo. Eu até divulguei aí, tentando convencer ele contar a história aqui. Eu confesso que eu mesma nem acreditei no retorno, no resultado que seria, né? Óbvio que eu sabia que aquilo poderia trazer um benefício por toda essa abordagem da cosmetologia natural que a gente sabe, né? Esse potencial irritativo, mas aí eu vou contar essa história para o pessoal, que era uma condição de uma pessoa que usava antifúngico com dermatite seborreica e usava antifúngico diariamente, né, de cetoconazol. E aí eu fiz um shampoo natural com extratos suavizantes, com ativos repitelizantes e tudo mais, dentro do contexto da cosmética natural, com surfactantes suaves, com conservantes menos irritativos, que são aprovados pelos órgãos certificadores de cosméticos naturais, e simplesmente parou a condição da dermatite seborreica e conseguiu ficar livre do uso desse shampoo de cetoconazol. Então, assim, é uma simples viradinha de chave, né? Imagina você usar um antifúngico diariamente, isso não pode ser normal, né? E com isso, assim, são várias pessoas que tentam inúmeras alternativas e acabam por não conseguir solucionar quando elas não têm esse nível de conhecimento, né? Eu acho que nós aqui da Cosmetologia do Bem e você também, cumpre um papel muito, muito importante, assim, informativo também, né? De divulgação desse tipo de informação que, de fato, as pessoas não sabem, né? As pessoas não têm esse conhecimento de que existe o surfactante A, B, C ou D, né? Que elas conseguem ler ali no rótulo, porque vem aqueles nomes complicados em inglês e as pessoas, de fato, ficam perdidas, né? Então, cada um de vocês que estão aqui na live também e que já acompanha a gente, que já tem um nível de conhecimento mais aprofundado, é uma sementinha aí para difundir esse tipo de informação, né? Sim.
Eu tenho uma seguidora, ela chama Arícia. Ela é uma das minhas seguidoras mais ativas, ela tá sempre trocando experiências comigo. E quando ela começou a me seguir muito tempo atrás, ela era muito cética em relação à cosmetologia natural. Sobre isso que a gente falou, sobre a questão de performance, sobre, enfim. Ela era muito cética. Eu acho que era um pouco de influência do dermatologista dela, porque ela tem rosácea, e a pele dela era muito áspera. E a questão da rosácea incomodava muito ela, porque o rosto dela ficava inteiro vermelho, não era uma rosácea concentradinha, assim, sabe? Que dava, enfim, acabava mais rapidamente. Era uma rosácea no rosto inteiro. E aí ela era muito, muito cética. E aí foi muito tempo conversando comigo, trocando, vendo eu falar, compartilhando experiência de outras pessoas com rosácea, enfim, pra ela, para convencer ela a tentar. Aí chegou um tempo que ela ficou convencida e ela comprou, na época eu acho que ela comprou da Simple Organic, eu acho, a linha Sensitive Skin, que é pra quem tem pele sensível, e a niacinamida, eu acho, não tenho certeza, mas acho que foi por aí. E aí ela começou a usar, e aí depois de um mês e meio, dois, ela me mandou mensagem, ela falou, Camila, eu queria te dizer que não somente os produtos funcionaram na minha pele, mas eu tenho uma pele que eu nunca tive antes. A minha pele tá com a rosácea completamente controlada. Quando eu faço exercício, normalmente levava 1 hora para minha pele voltar ao normal, de questão de vermelhidão. Hoje é 15 minutos, se isso. O meu dermatologista não tá entendendo o que tá acontecendo, porque a gente já tinha tentado de tudo, todos os cosméticos, não funcionava nada. E aí agora, rosácea super controlada. E aí ela ficou completamente alucinada, assim. Ela falou, meu, eu devia ter te ouvido antes. Isso Foi é bem muito legal, assim, pra maravilhoso. compartilhar. Pensa o tanto que, assim, é aquela famosa frase o mais clichê do mundo, mas é assim, realmente não tem preço, né? Você pensar Sim, num sofrimento diário de uma pessoa que tem coceira, que tem acne, irritação de pele, né? Uma dermatite seborreica, uma descamação que você não consegue controlar, né? Porque muitas vezes a condição da pessoa e as tentativas vão enlouquecendo no sentido assim de que, meu Deus, eu já tentei tudo. Igual você falou, tomei Rocutan 2 vezes e não. Porque uma coisa é você tomar uma atitude e ter um retorno, pelo menos, né? Ter uma manifestação de melhoria. Agora, você tentar e não conseguir solucionar uma questão que muitas vezes mexe com a autoestima, né? E, enfim, até com a sua paz, porque eu que tive coceira, que era essa situação quando a minha dermatite atópica estava mais aflorada, é muito perturbador, né? sim, Então, e aí tem questões estéticas, né? De descamação no couro cabeludo, caspa e tal. Fica sim. muito. É, Mexe muito com a pessoa, né? essas questões de pele, enfim, no cabelo, etc. Só quem já passou por isso sabe como é. E só quem já passou por isso sabe como às vezes é vergonhoso, é difícil, sabe? Você sair na rua. E nem é uma questão de padrão estético, alguma coisa assim, sabe? Não é questão de É, peso ou medidas. É uma questão de autoestima, igual a gente falou. Meu, abala a autoestima sim, é difícil. Eu tenho acne, gente, eu sei como é. Eu sei como era difícil com 13, e 14 anos não querer ir pra escola sem maquiagem porque minha cara tá cheia de espinho. Foi a minha isso que você realidade. falou de ser constrangedor, né? De ser, às vezes a pessoa fica com vergonha. Eu recebi já uma vez, quando eu estava perguntando sobre o que cada um tinha e tal, de questões de pele. E aí uma seguidora mandou falando assim, pelo amor de Deus, não posta o meu. Porque muitas vezes eu posto, né, o que eu recebi para compartilhar com as pessoas, mas eu sempre tampo o nome para não expor a pessoa. Uhum. E aí ela já fez esse destaque. E era uma condição de descamação no couro cabeludo, sabe? E ela fazia o relato dela, assim, muito nesse sentido de eu não sei mais o que eu faço, é muito constrangedor, eu já tentei de tudo e Uhum. não resolve e tudo mais. E aí eu fui conversando com ela, falando sobre essa. Ela não sabia sobre a questão dos surfactantes,
né? Que existem surfactantes mais agressivos e menos agressivos, que isso desequilibra muito o nosso sistema natural de proteção da pele, né? Que é de uma forma assim, desestrutura tanto a pele quanto o couro cabeludo, quanto também o próprio. E aí, isso no sentido de gerar algum tipo de irritação, de gerar algum desequilíbrio que vai gerar uma coceira, irritação e tudo mais, mas também agride os fios, né? Pessoas com os fios fragilizados, com muito frizz e tudo mais, muitas vezes solucionam essas questões utilizando surfactantes mais suaves nos shampoos, né? Sim. E eu acho, uma coisa que eu comentei com você, e que eu sinto muito assim ao compartilhar na internet, porque é delicado, né? Isso, enfim, essa condição do shampoo, porque eu falo assim, gente, se eu contar, ninguém acredita. Parece que eu tô querendo fazer uma propaganda enganosa aqui, porque o nível de transformação foi muito grande, né? Sim. E quando você tem esse conhecimento e guarda para você, dá dó, né? Porque pode ter tantas pessoas precisando dessa informação e podendo melhorar ali a autoestima, melhorar a condição que ela esteja, né, passando por ela ali de pele e cabelos, que vale a pena passar pelo julgamento de alguns, né, nesse sentido, mas contribuindo de uma certa forma. E aí eu queria passar aqui para o pessoal os maiores questionamentos em relação aos cosméticos, né? Quando se trata de irritação e alergia, e tem até um post sobre isso no nosso feed, né? Que são, primeira atitude é a questão dos cosméticos perfumados e com cor, né? Que são os que, né? A primeira coisa que você suspende quando você está com algum tipo de irritação de pele. Esmaltes e tintura de cabelo, né? Eu recebi também de uma seguidora um comentário nesse sentido de esmalte, né? Olha só, ela falou: eu tive uma dermatite nas pálpebras, parei de usar maquiagem e qualquer outro produto, mas o problema não resolvi, só piorava. Fui ao médico, descobri que era dermatite de contato com o esmalte das unhas. É muito comum que Assim, né? que manifeste nas pálpebras, né? Quando eu passava os dedos nos olhos para lavar, tirei o esmalte e o problema resolveu. Descobri alergia ao tolueno, formaldeído e uma outra substância que eu não me lembro o nome. Agora eu só posso usar esmalte hipoalergênico. Então, esmalte e tintura de cabelo também tem muitas questões de irritação de pele. Sim. E aí eu queria contar para o pessoal, né, uma dica para a seleção de shampoos e sabonetes líquidos, né, de menos irritativos, de forma muito ampla, né? Eu já mencionei que o lauryl sulfato de sódio é um surfactante muito utilizado na cosmética convencional, né? E existem 2 surfactantes que são bem mais suaves, que são utilizados dentro desse contexto dos cosméticos naturais, da cosmetologia natural, que é o desilglicosídeo e o lauryl glicosídeo. Tem muita gente que confunde, né, e pergunta assim: esse shampoo tem lauryl? Mas não é lauryl que define. Existe o lauryl sulfato de sódio, né, que é que é utilizado pela cosmética convencional, que é bem irritativo, que ele é o que promove muita espuma, né? Acaba que tem também essa cultura da espuma. Sim. Mas existe o lauryl glicosídeo, que é uma outra substância, que é um outro tipo de surfactante e que ele é muito indicado para quem quer shampoos e sabonetes líquidos, né? Limpadores de uma forma geral, com um potencial irritativo mais baixo, né? Então é uma dica aí para o pessoal que tem esse tipo de irritação. E, além disso, né, eu sei, a gente já trocou sobre isso, que um grande motivador seu são questões relacionadas à sustentabilidade, né? Uhum.
E acaba que dentro da cosmética natural a gente consegue trazer muitas dessas questões, né, para agregar, somar e contribuir para questões de sustentabilidade, né? Então, tem muita questão dos sólidos, dos cosméticos sólidos, que com ele a gente consegue ter economia de água, economia, né, falando de uma forma simplificada, de emissão atmosférica, que isso é um assunto mais complexo, mas que eu vou detalhar. A gente vai ter um workshop de cosméticos sólidos, eu vou falar sobre isso. Quem quiser pode inscrever no link da bio, a gente abriu para essa inscrição ontem. E tem a questão também de embalagens, né? Utilizar menos plástico, menos embalagens plásticas. Então, os sólidos agregam muito nessa questão de sustentabilidade e é possível também trazer, obviamente, né, essa leitura da cosmética natural para os cosméticos sólidos para trazer também esse potencial irritativo mais baixo e somar em todos os aspectos que a cosmetologia natural pode somar para os produtos. E aí eu queria falar com você um pouquinho sobre as marcas da vitrine da Cosme, né? Eu vi que você já divulgou alguns produtos, né? Da Puros. Não... Oi? Eu tenho aqui. Ah, tá aí? Uhum. Legal. Esses são sólidos, são para o inclusive. estacionador sólido? Uhum. Ai, que demais! Então, eu acabei te conhecendo muito por isso, assim, nessas trocas, né? Acaba que tá todo mundo no mesmo assunto. E aí eu acho que eu vi um post, não sei se foi seu ou repostado. Eu falei, olha, aí eu vi, tinha algumas marcas da vitrine. E aí eu queria que você contasse um pouquinho, assim, como que é essa troca e o retorno das pessoas em relação aos produtos, né, dessas marcas. Como que tá isso? O retorno é sempre muito positivo, principalmente assim, eu não sei exatamente quais são as marcas, mas falando da Puros em si, muita gente já testou vários tipos de sólidos de várias marcas, e esses da Puros, meu, eles são sensacionais, assim, eles são muito, muito, muito bons. Eu conheço a Luísa, elas são duas, né, a Luísa e a Débora, mas eu conheço a Luísa desde antes dela pensar em fazer apuros. Ela tinha uma outra marca, ela tinha uma outra marca que chamava Body and Soul, eu acho, alguma coisa assim, lá de Porto Alegre. Eu morava em Porto Alegre na época que eu fazia faculdade. Mentira! E aí eu cheguei a usar os produtos da Body and Soul dela, sabonete, balm labial, enfim. E aí ela foi conversando comigo, eu tava começando o Instagram também, e aí ela falou, eu tenho uma ideia de fazer uma marca de cabelo, enfim, uma marca nova, uma marca diferente. A gente quer só trazer ingredientes de agroflorestas, ingredientes realmente não só de qualidade do produto em si, mas com responsabilidade social e ambiental, sendo de pequenas comunidades, enfim, do Pará, etc. E aí ela fez Apuros. Eu fui uma das primeiras pessoas que testou os produtos da Apuros, inclusive. Tenho muito orgulho de falar disso, porque é muito bom. E assim, todo mundo que testa, eu acho que eu nunca tive um feedback negativo. Nunca, nunca, nunca. Sério. Não tô. De novo, é até difícil falar isso porque parece papo de vendedora, né? Parece que eu tô querendo fazer um marketing enganoso. Mas é sério, assim, os produtos são muito bons, o shampoo é muito incrível. Inclusive, elas usam o Destilglucoside e o Ladrilglucoside no shampoo, junto com o SCI, para diminuir a porcentagem do SCI, que é o mais usado nos sólidos, mas que se ele tá numa concentração muito, muito, muito alta, às vezes ele causa alergia, que ele pode ser meio forte também, né? Usado em uma concentração muito alta, como é no sólido, já que não tem água, elas usam o Destilglucoside e o Lauril para diminuir a quantidade do SCI. Isso é uma das coisas que é o maior diferencial, assim, dos shampoos delas, porque causa menos alergia, né? Que demais! Eu não sabia dessa história mais próxima. Sim. Você foi uma das primeiras a testar. Bem legal. Sim. Adorei. Então, Camila, a gente está chegando, caminhando aí para o fim. Queria ver com o pessoal aí se alguém tem alguma pergunta, algum comentário. Estamos abertos aí para trocar com vocês. Foi um prazer te receber aqui, te conhecer.
eu te falei já, né? Eu acho que você está fazendo um trabalho muito legal, muito lindo aí, e verdadeiro, né? Que hoje isso é muito importante aí dentro desse contexto da internet, né? Sim, sim. E É eu tenho cada, eu acompanhado. acho, assim, eu acho muito legal a internet em muitos sentidos. Eu sou muito grata por tudo, mas a internet realmente, trabalhando no meio, trabalhando com criação de conteúdo, tem muita gente fazendo coisa por fachada, assim, sabe? Então, e não é querendo me vangloriar, nada nem parecido com isso, porque eu não, enfim, não preciso, né? Mas tem muita gente que realmente não vive o que fala. E eu acho que a gente saber olhar para as pessoas na internet e entender que essa pessoa está realmente vivendo aquilo ali, é importante pra gente saber a opinião dela, né? Pra ver se não é uma opinião tendenciosa ou alguma coisa assim. Eu tento sempre transparecer essa verdade, assim, nesse sentido de meu cabelo não tá lindo sempre. Inclusive, hoje é um dia que meu cabelo tá completamente aquém de qualquer coisa, não tá afim. É, eu testo os produtos, eu falo do que eu testo. Então, assim, tem muita gente muito incrível na internet, mas também tem que tomar cuidado, né? Pra saber Sim. quem que a gente tá Eu falo, ouvindo. eu falo muito assim, quando a gente começou na Cosmetologia do Bem, não tinha esse boom de marketing digital, desse tanto de curso online e tudo mais. Aí Uhum. começou a surgir um tanto de curso online, eu fiquei, ai meu Deus, vão reduzir a gente a um curso online, pelo amor de Deus. Foi me dando um certo constrangimento, sabe? Sim. Mas enfim, né? Quem acompanha o nosso trabalho sabe, né, de tudo, da história, enfim. E tem muito essa questão também, né? O tempo inteiro sempre vai ter, em qualquer coisa que você faça, em qualquer assunto que você fale, críticas, pessoas querendo descredibilizar de alguma forma, né? Eu acho que o contexto dos cosméticos naturais tem muito isso, assim. E pra gente, assim, a gente tem. Não é assim, um contra o outro, né? Eu acho que tem que todo mundo É, aqui se tomar para agregar e trazer coisas melhores para todo mundo, né? Assim, não sim. tem a cosmética convencional contra a cosmética natural, que todo mundo caminha para o mesmo lado, que é o lado de todo mundo tá com a pele boa, tá sem problemas de pele, né? Tá feliz, com a autoestima lá no alto. Então, é isso, assim, é o nosso trabalho, é a nossa missão, e a gente vai aí somando e agregando com as pessoas que estão nessa mesma vibe que a gente, né? Sim, até porque, assim, sozinhos no mundo da beleza natural já é difícil, porque já tem muitos desafios. Eu acompanho de perto muitas marcas, muitas marcas, desde marcas de eu empreendedoras, só elas, até marcas como a Quintal, como a Simple Organic, como a BioArt. E eu sei como é difícil, como é burocrático, como o Brasil é complicado, como não tem matéria-prima, como quando tem é muito caro, só pode comprar em lotes muito grandes, tem que trazer de fora. Então já é difícil por si só, né? Se a gente for criar rixa, então, putz, fudeu. É, Então a gente tem que ir junto, é o que você falou, a gente tem que ir junto, se apoiando, e apoiando as marcas para elas fazerem cada vez mais, trazer cada vez mais opções, né? E cada vez também mais acessíveis para que mais pessoas consigam compartilhar essa coisa incrível que é literalmente incrível, a cosmetologia natural e shampoo natural, enfim. sim. Estou muito feliz de ter você aqui. O pessoal parece que também, né? Tô vendo comentário aqui, adoramos vê-las juntas. Vi outros comentários passando aí, tem muita gente acenando. É isso, o pessoal hoje está mais caladinho. Perguntei dúvidas. Mas é isso, pessoal. Tô feliz. Tinha muito tempo que eu não fazia. Ó, eu troquei um filtro aí. Parece que eu fiquei com um rímel. É, ó, a gente tem mesmo é que dar as mãos e caminhar juntas. É isso. Tinha muito tempo que eu não fazia live. E a Eu gente vai também. aqui começar o Aquece. Você tem hábito de fazer live? Não. Não, não. Essa é a sua primeira live? Não. Não, não é a primeira, Ah, mas eu não faço live no meu perfil em geral, assim, eu sozinha. É bem difícil fazer. entendi. Inclusive live de qualquer jeito, qualquer tipo de live. Entendi. Legal.
Então, Joia, muito, muito obrigada pela participação. Queria agradecer a participação de todo mundo aí. Espero que tenha clareado um pouquinho aí por quê, né, dos cosméticos naturais e o que que eles podem agregar na vida de vocês e como que é importante a gente tirar um pouquinho, né, essa caixa preta que fica no entorno dos cosméticos para a gente entender um pouco mais. Não é um bicho de sete cabeças, né? É só uma Uhum. questão de nomenclatura que muitas vezes assusta. Ainda mais quando a gente fala de cosmetologia natural, né? Os ingredientes são muito mais tranquilos ali. Óbvio que vai ter um ativo ou outro que tem que tomar cuidado quando manusear ele puro e tudo mais, mas é uma coisa muito mais simples do que parece. Tem uma caixa preta no entorno porque não foi trabalhado ao longo, né, da vida aí, como a gente tem a proximidade, por exemplo, com uma cozinha e com os ingredientes da cozinha. Sim. Então é isso, muito obrigada pela participação e até a próxima. Quem Obrigada a sabe a você. gente faz mais lives aí. Com certeza. Pode me chamar que eu apareço. Combinado, um beijão. Beijo. Tchau, pessoal. Obrigada.